Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pré-jogo entre Juventude e Santos, que acontece hoje às 7h30 da noite no Alfredo Jaconi. Santos joga fora de casa pela 37ª rodada do Brasileirão 2025 e mais um jogo importantíssimo, penúltima rodada, a 37ª e penúltima rodada do Brasileirão, né? Ainda não sabemos, né, o que está por vir, né? Infelizmente, ainda estamos na briga para se salvar do rebaixamento, o que infelizmente, né, parece que vai ser até a última rodada mesmo, né? Até vamos falar aqui da questão da tabela, da classificação, mas enfim, né? E é um jogo importantíssimo para o Santos, porque o Santos precisa ganhar do Juventude para poder continuar dependendo só de si próprio. Os resultados da última rodada não ajudaram muito o Santos, né? Apesar de tudo, o Santos fez o que tinha que fazer. O Santos fez a sua parte, o Santos fez o que tinha que ter feito, que era ganhar do Sport. E ganhou num placar bom, né? 3-0, né, para poder passar até o Inter na tabela, porque o Santos com esse resultado foi a 41 pontos, o Inter já tinha 41 e o Inter perdeu, o Inter foi goleado pelo Vasco por 5-1, e esse placar do Inter e a vitória do Santos por 3-0 fez o Santos passar o Inter na tabela por causa do saldo de gols. Os dois times ficaram com 41 pontos, só que o Santos fica com um saldo de gols melhor. O do Santos é menos 11, o do Inter é menos 12, e por isso que o Santos fica na frente do Inter. E é por isso também que o Santos não está na zona de rebaixamento. Porque o Vitória ganhou do Mirassol na rodada anterior. No sábado, o Vitória, infelizmente, ganhou do Mirassol por 2-0 e o Vitória ficou na frente do Santos. O Santos está na 16ª posição, fora da zona de rebaixamento, mas fora só pelo saldo de gols. O Inter abre a zona de rebaixamento com a mesma quantidade de pontos e fica atrás, fica na zona de rebaixamento por ter um saldo de gols pior do que o do Santos, né? Com a derrota que sofreu para o Vasco por 5-1 e a vitória do Santos por 3-0 do Sport. Né? Resumidamente, o Santos ainda está na briga contra o rebaixamento. Infelizmente, a gente sabe disso, infelizmente, e pelo que parece vai ser até a última rodada. Mais uma vitória é importante para o Santos continuar dependendo só de si mesmo, chegar na última rodada com um risco que ainda seja pequeno, e dependendo só de si próprio, continuar dependendo só de si próprio. E o Santos precisa saber disso, né? E é importante também o Santos não só ganhar, mas também ganhar fazendo um saldo de gols bom, ganhar por uma vitória que tenha uma boa diferença de gols para poder continuar na frente do Inter, independente de qualquer coisa, porque o Inter vai jogar contra o São Paulo, né? Nessa rodada o Inter joga contra o São Paulo, e dependendo de quanto for cada jogo, mesmo se os dois times ganharem, mesmo se o Santos ganhar e o Inter também ganhar do São Paulo, pode ser, dependendo de quanto for cada jogo, o Inter pode acabar passando o Santos novamente. Então por isso que uma vitória para o Santos é importante, não só a vitória, mas também uma boa diferença de gols, né? Assim, uma diferença considerável de gols, para que o Santos se mantenha na frente do Inter com um saldo de gols ainda melhor. Até porque vamos pensar assim, se o Santos ganhar por uma boa diferença de gols, por um placar mais elástico, e o Inter perder do São Paulo, aí o Santos já pode chegar na última rodada correndo praticamente risco nenhum. Porque dependendo de quanto for o Santos ganhar do Juventude por 3 gols de diferença, assim como ganhou do Sport, se a gente cogitar essa situação, e o Inter perder do São Paulo, o Santos vai para 44 pontos, o Inter continua com 41, o máximo que o Inter chegaria na última rodada é 44, também a mesma quantidade, e ficaria tudo igual o número de vitórias e o saldo de gols que iria definir. Só que aí ficaria muito difícil para o Inter poder tirar essa diferença na última rodada. Então por isso que, né, uma vitória com uma boa diferença de gols também vale para o Santos, ainda mais se o Inter perder do São Paulo, né? Independente de qualquer coisa.
Né? É isso que a gente tem para dizer aqui. Nessa rodada, pela 37ª rodada, já tivemos o Bragantino ganhando de 2-0 do Atlético Mineiro. Foi no dia 16 de novembro, foi jogo antecipado. Né? O Palmeiras e o Vitória empataram em 0-0, né? Jogo antecipado também. Né? Nessa rodada, quando o Palmeiras empatou com o Vitória por 0-0, o Santos tinha empatado com o Mirassol por 1-1, né? Foi na Vila esse jogo. Enfim, ontem já tivemos o Vasco perdendo de 2-0 do Mirassol. O Mirassol ganhou de 2-0 do Vasco. Né? Isso também deixa a gente com um pouco de raiva, vamos dizer assim, porque o Mirassol perdeu do Vitória, que está numa situação pior, e ganhou do Vasco. Né? Então, isso deixa a gente até um pouco assim com raiva desse resultado também. Porque o Mirassol ganhou do Vasco, mas perdeu do Vitória. O Vitória tá brigando para não cair. O Vitória tá numa situação muito pior do que a do Vasco. Então, né, isso que deixa a gente meio chateado. Mas enfim. Também tivemos o Grêmio e Fluminense. O Fluminense ganhou de 2-1 do Grêmio fora de casa. Né? Fortaleza e Corinthians vamos ter hoje às 7 horas, às 7h30 Juventude e Santos, às 8 São Paulo e Inter, o jogo é lá na Vila Belmiro, São Paulo joga contra o Inter na Vila. Né? Hoje também às 8 Bahia e Sport, esse jogo não interessa tanto pra gente, né? Porque o Sport já está rebaixado. Flamengo e Ceará, hoje às 9h30 também, e Cruzeiro e Botafogo. Né? Pela 37ª rodada, os jogos, né, do Vitória e do Atlético Mineiro, né, aconteceram na 34ª. São jogos válidos pela 34ª rodada, que acontecem hoje também, só que pela 34ª rodada, jogos atrasados. No caso, o Vitória pega o Bragantino fora de casa, hoje também às 7 horas e às 9h30, Atlético Mineiro e Palmeiras às 9h30. Esse jogo já não interessa tanto assim pra gente. Mais jogos pra gente poder ficar de olho, além do próprio jogo do Santos contra o Juventude, é esse jogo entre o Bragantino e o Vitória. E os outros jogos são, né, Fortaleza e Corinthians, né, porque o Fortaleza está com 40 pontos. O Fortaleza que muita gente já considerava que o Fortaleza já estava rebaixado. O Fortaleza ainda tem chance de escapar. E o Fortaleza tem 40 pontos, um ponto a menos só do que o Santos, então é um jogo pra gente ficar de olho. E no caso, o que interessa pro Santos nessa situação é uma vitória do Corinthians. São Paulo e Inter é um jogo pra gente ficar de olho, né? E que a gente vai ter que torcer pro São Paulo ganhar do Inter também, depende de qualquer coisa, pro Santos poder permanecer fora da zona de rebaixamento, depende do que acontecer no seu próprio jogo. Né, mas antes de tudo, você tem que fazer a sua parte para poder continuar fora e depender só de si mesmo. Mas enfim, né, Flamengo e Ceará é um jogo para a gente poder ficar de olho, porque o Ceará tem 43 pontos, o Ceará ainda tem chance de cair, né? E dependendo de quanto for esse jogo e o Santos ganhar do Juventude, o Santos passa o Ceará também, se o Flamengo ganhar do Ceará. O Flamengo vem assim de uma ressaca positiva. O Flamengo foi campeão da Libertadores sobre o Palmeiras no sábado, né? E o Flamengo tá brigando para ser campeão também, brigando para ser campeão contra o próprio Palmeiras, né? Se o Flamengo ganhar esse jogo do Ceará, o Flamengo já confirma que é campeão nessa rodada com uma rodada de antecedência. Então é claro que a gente cogita aqui que o Flamengo ganhe do Ceará. Né? E se o Flamengo ganhar do Ceará mesmo e o Santos ganhar do Juventude, o Santos consegue passar até o Ceará e fica numa situação ainda mais confortável para a última rodada. E assim, né, outros jogos pra gente poder ficar de olho também, por exemplo, o Vasco. O Vasco, eu acho que do Vasco pra baixo, né, todos os times ainda correm risco. Né? O Vasco tem 45 pontos. Vamos dizer que, né, 45, a gente sabe que 45 é a pontuação mágica. 45 é a pontuação que vai eliminar qualquer chance. Mas nesse cenário que estamos em 2025, no Brasileirão 2025, né, talvez 45 não seja o suficiente, né? Vamos dizer aqui, né? E assim, Bragantino também tem 45 pontos. Bragantino também tem 45 pontos.
né? Assim, o Bragantino, o Vitória vem com uma moral mais elevada. O Vitória vem de resultados positivos, a última rodada venceu o Mirassol, mas só que assim, o Bragantino é interessante pro Santos se o Bragantino ganhar esse jogo, porque aí, né, o Santos pode passar até o próprio Vitória, porque o Vitória tem 42, o Santos passa, no caso, o próprio Vitória se ganha do Juventude, e também o Bragantino seria interessante ganhar para o próprio Bragantino, seria melhor o Bragantino ganhar, para o Bragantino já eliminar qualquer chance também. Porque o Bragantino está com 45, se ganha vai para 48, e aí, no caso, já elimina qualquer chance de rebaixamento. Então, por isso que, no caso, seria interessante para o Bragantino ganhar esse jogo para, assim, já eliminar qualquer risco. Né? Porque, como eu falei, do Vasco, acho que do Vasco para baixo, o Vasco está em 11º, do Vasco para baixo, todos os times ainda correm risco. Do Vasco para o Inter, todos os times ainda correm risco de serem rebaixados. Enfim, né, já demos esse panorama geral da tabela. Né, já falamos sobre isso. Né? Enfim, o Santos precisa ganhar esse jogo. O Santos precisa ganhar do Juventude, até porque o Juventude já está rebaixado. Né? Esquecemos de dar essa observação aqui. Juventude já está rebaixado. Quem rebaixou o Juventude foi o próprio Santos. Com a vitória do Santos sobre o Sport, o Santos já deixou o Juventude rebaixado. O Juventude já está rebaixado. O Juventude não está brigando por mais nada. Né? O Juventude não briga por mais nada. O Juventude só está cumprindo tabela porque já caiu. Está cumprindo tabela num sentido ruim para o Juventude, né? Mas, enfim, vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Então, mais um motivo para que o Santos vença o Juventude. O Santos tem que entrar em campo sabendo de todo o cenário, sabendo que tá dependendo só de si próprio, e se ganhar vai continuar dependendo só de si próprio, e se ganhar por uma vitória elástica, por uma vitória que tenha uma boa diferença de gols, fica numa situação ainda mais confortável para a última rodada, né? Então o Santos tem que saber disso, o Santos tem que entrar em campo muito mais motivado do que o Juventude, com muita mais vontade. E na última rodada também, o Santos vai enfrentar quem? O Cruzeiro. O Cruzeiro também não está brigando por mais nada. Cruzeiro não tem mais chance de título, Cruzeiro já não tem mais chance nenhuma de título. Cruzeiro está focando as suas atenções na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? O Cruzeiro está na semifinal da Copa do Brasil, que acontece 3 dias depois contra o Corinthians. Eu cheguei até aqui a falar final em alguns vídeos anteriores, mas, né, falei errado. Peço desculpas por isso, mas, enfim, semifinal da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. É claro que o Cruzeiro já está com todas as suas atenções voltadas para isso. O Cruzeiro já não está brigando para mais nada nessa competição no Campeonato Brasileiro. Então é muito provável que o Cruzeiro entre para enfrentar o Santos na última rodada com um time completamente alternativo, completamente reserva, né? É isso que a gente tem para falar aqui, só mais essa observação antecipada para a última rodada, né? Então vamos dizer que a situação do Santos pode ser considerada como um pouco mais tranquila, mas tem que depender do próprio Santos também. Isso depende do Santos também, o Santos precisa fazer a sua parte. É isso que a gente tem para dizer. Já falamos demais aqui sobre todas essas questões, então provável escalação do Santos hoje para enfrentar o Juventude é a seguinte: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Souza, William Arão, João Schmidt e Neymar, Barreal, Lautaro Dias e Guilherme. Então é esse o provável time do Santos hoje para enfrentar o Juventude. Só com a observação aqui de que o Tiquinho Soares não entra em campo. Aliás, o Tiquinho Soares nem chegou a viajar com a delegação do Santos para Caxias do Sul para enfrentar o Juventude. O Tiquinho Soares nem chegou a viajar, né? Até porque o Juventude vai ficar fora dessa rodada por uma questão de estratégia. Porque, por exemplo, Lautaro Dias não vai poder entrar em campo na próxima rodada, na última rodada, contra o Cruzeiro, porque o Lautaro Dias, ele é do Cruzeiro. O Lautaro Dias tem vínculo com o Cruzeiro, né? É pertencente ao próprio Cruzeiro e só está emprestado ao Santos. Então, por causa disso, o Lautaro Dias não vai poder jogar contra o Cruzeiro. Então, por uma questão mais de estratégia, né, o Tiquinho Soares fica de fora, para ele entrar no próximo jogo contra o Cruzeiro também.
né? Só essa pequena observação que a gente tem para fazer aqui. Mas enfim, é isso que a gente tem para dizer. Independente de qualquer coisa, o Santos precisa de uma vitória. O Santos precisa ganhar do Juventude. Já ganhou do Sport, foi um resultado importante, né? O Santos se manteve fora da zona de rebaixamento com a vitória sobre o Sport, até mesmo pelo placar que foi, né? A sorte do Santos foi ter ganhado assim por 3-0 e também o Vasco ter goleado o Inter por 5-1. Isso ajudou o Santos a se manter fora da zona de rebaixamento, porque o Vitória ganhou do Mirassol na rodada anterior, né? O Santos, né, está nessa briga ainda, né? Infelizmente, né? Mas o Santos depende só de si próprio. E o Santos tem que saber disso. O Santos tem que saber que só depende de si próprio. E para continuar dependendo só de si próprio, precisa ganhar do Juventude. E ganhar, como eu falei, de preferência por uma diferença boa de gols, por um placar elástico, para não deixar o Inter encostar também, depende de quanto for o jogo do Inter contra o São Paulo, né? O Santos precisa saber disso. Sabemos muito bem disso. O Santos precisa saber da importância que tem ganhar esse jogo, ainda mais se for por um placar considerado como um placar grande, vamos dizer assim, né? Então, uma vitória é muito importante e que o Santos consiga vencer o Juventude hoje para chegar na última rodada contra o Cruzeiro, né, mais tranquilo e dependendo só de si próprio, né? Continuar dependendo só de si próprio. É isso que a gente tem para dizer aqui, né? A vontade do Santos tem que ser maior do que a do Juventude. O Juventude já está rebaixado, o Juventude não está brigando pra mais nada. Aliás, eu até esqueci de comentar isso aqui, mas tem um monte de torcedor do Juventude que já sabe que o Juventude já está rebaixado, porque sabe, né, lógico que sabe que o Juventude já está rebaixado, e sabe que o Juventude não está mais brigando por nada, está pedindo para que o Juventude entregue para o Santos ganhar do Juventude para poder complicar a situação do Inter, porque o Juventude tem rivalidade com o Inter. Então, né, só essa pequena observação aqui que eu tinha esquecido de falar, mas é isso, né? Tem torcedor do Juventude já querendo que o Juventude entregue de vez esse jogo, já que não tá brigando para mais nada, só para rebaixar o Inter também, né, para complicar a situação do Inter, né? Só esse comentário a mais aqui. Mas depende de tudo, como eu falei. O Santos precisa ter mais vontade do que o Juventude. O Santos precisa, né, ter muito mais interesse nesse jogo do que o Juventude. Se impor, né, está jogando fora de casa, mas independente disso, se impor diante do Juventude, ir pra cima, fazer um bom jogo para conseguir essa vitória, conseguir esses 3 pontos que são importantíssimos para que o Santos possa ficar mais tranquilo e continuar dependendo só de si mesmo. É isso que a gente tem para falar aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Eu espero que tenham gostado e já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. Fala desse canal para todo santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal. Não custa, de graça, você não paga nada. Então faz para poder me ajudar, para me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. E me segue no Instagram, como eu sempre faço. Deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdo do Santos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.